Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Que bom estarmos aqui, que bom estarmos juntos. Que bom ter o Senhor conosco. Amém. Que bom poder sentir a presença dEle. E que bom poder adorar e render a Ele todo o louvor e toda a nossa gratidão. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, e nós leremos dos versículos 18 até o versículo 25. Então diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu. Um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amado Deus, o Pai, como é bom estarmos diante de Ti. Ó Deus, como é bom conhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor já fez, Pai. Obrigada pela oportunidade de já termos, ó Deus, rendido a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, por meio, ó Deus, dos hinos, por meio, ó Deus, das nossas orações já feitas, mas nesse momento, Espírito Santo de Deus, esteja à vontade para ministrar aos nossos corações, Senhor. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, os versículos que nós lemos são versículos conseguintes, claro, aos versículos que iniciam o capítulo 1 de Mateus, onde Mateus vai registrar ali a genealogia de Jesus Cristo. E aqui, a partir do versículo 18, então, inicia-se o relato do nascimento de Jesus. E nessa manhã eu gostaria de refletir com os irmãos qual foi o efeito da mensagem do nascimento de Jesus, no caso aqui na perspectiva de José, porque Lucas vai fazer um registro só que da perspectiva de Maria, e Mateus traz então na perspectiva de José. Então o que essa mensagem de que era Jesus que nasceria trouxe para a vida especificamente de José? Qual foi a diferença? O que causou isso? E o que essa mensagem deve causar todos os dias em nossos corações? Então, no versículo 18, é como se ele servisse de uma síntese de tudo que vai ser falado. Mas no decorrer dos versículos seguintes, do 19 até o 25, como nós lemos, a gente vai ver essa síntese sendo desenvolvida, na verdade, ela sendo apresentada, como que isso de fato aconteceu. E nós já nós iniciamos lendo que o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, comprometida com José. Nós temos que entender aqui que o noivado na altura, o noivado dentro do contexto
do povo de Israel tinha uma dimensão, tinha uma amplitude, tinha um conceito, tinha um significado muito maior do que o nosso noivado. Por quê? Porque naquele momento, naquele período, naquele noivado, naquele processo ali já era feito então o juramento, o compromisso, tanto da parte do homem como da parte da mulher. Ou seja, ali eles já selavam um juramento. Quer dizer que o noivado, por assim dizer, tinha uma equivalência matrimonial. O que você está dizendo com isso, José? Que depois desse noivado, o homem já era considerado marido e a mulher já era considerada esposa. E nada poderia ali quebrar e romper aquele compromisso, a não ser por meio do divórcio. Então nós entendemos que aqui já havia de fato um compromisso, já havia de fato uma aliança entre Maria e José. E aí o que vai acontecer, José? Vai acontecer que dentro do direito judaico, uma vez que Maria está grávida e ela ainda não se ajuntou com José, ou seja, eles ainda não viviam juntos. Não era uma coisa, por vezes, imediata. Eles apontam, os estudiosos, que esse período de noivado, por assim que nós vamos dizer, durava em média 1 ano. Ou seja, eles estavam comprometidos, eles estavam aliançados, mas eles ainda não tinham coabitado, eles ainda não moravam juntos. Ou seja, se Maria parece grávida, logo José pensa, não é meu. Porque ela ainda não vive comigo. A questão da festa das núpcias e o viver junto, isso era para depois. Então, o que nós vamos entender? O que passa nesse momento, então, na cabeça de José? É claro que nós não temos detalhes aqui muito grandes do comportamento de José, mas a gente consegue inferir, a gente consegue imaginar o que não deve ter passado na mente dele. O que não levou a ele sentir? O que isso não foi afetado? Como que essa situação não afetou as suas emoções? O que passou um turbilhão de pensamentos na cabeça dele? E ele vai dizer assim, pronto, ela não esteve comigo, ela não mora comigo, ela não coabitou comigo. Só pode isso configurar um adultério. E era isso que o direito judaico dizia, isso é um adultério. E aí, o que José ia fazer nessa situação? Nós temos uma outra característica de José, além de marido de Maria, no versículo 19, que diz assim: então José, que fala seu marido, e nós entendemos aqui porque que era marido, como era justo. Esse justo aí na compreensão rabínica quer dizer que é uma pessoa que segue a lei. E mais do que isso, que toma a lei como um padrão, como uma medida para todas as suas atitudes. Ou seja, ele era justo. O que isso quer dizer então, José? Que ele ia lançar mão da lei para poder justificar a atitude que ele tomaria. E o que a lei dizia? Isso é um adultério. Isso configura um adultério. Então, o que José tinha de fazer? Tinha de divorciar-se de Maria. E para isso ele tinha 2 maneiras de fazer. Tinha 2 caminhos. Ele poderia fazer isso privadamente ou ele poderia fazer isso publicamente. Ele poderia fazer privadamente por meio de uma carta de divórcio. E podia fazer publicamente, que no caso ele colocaria ela sob uma pena e o domínio romano ir ali expô-la em público. Mas o que diz e o que a gente entende é que José amava Maria. E ele assentou no coração dele, ele definiu no coração dele, ele escolheu no coração dele não expor Maria, não difamar Maria, porque ele amava Maria. E é por isso que nós vamos ler no final do versículo 19 que ele intentou então deixá-la secretamente. E aqui a gente pode inferir então que seria esse caminho
que José tomaria, de dar ali uma carta de divórcio, algo comum entre eles, mas que não a levasse a público. É interessante, porque eu quero destacar aqui duas questões nesse primeiro momento. A preocupação de José em não expor Maria, em querer resolver as situações de uma maneira terna. Como diz o Spurgeon, ele tem uma citação que ele diz assim: quando nós precisamos fazer algo grave, devemos escolher a forma mais terna, ou talvez não precisemos fazê-lo de modo algum. Então, o primeiro cuidado, apesar de supostamente ter claro, isso aqui tudo era uma hipótese que estava passando pela cabeça de José, supostamente ela está errada, ele ainda assim queria fazer todo o processo de forma a não difamar. E depois disso, eu quero refletir aqui com os irmãos uma outra questão. José era um homem íntegro, que nós podemos entender, era um homem que seguia a lei, que temia a Deus. Mas era um homem que também tinha planos, tinha projetos. E o que ele tinha com Maria era um plano. Ele sonhava com aquilo ali, imagino eu. Porque aqui nós ainda não temos noivos, né? Não tem ninguém noivo aqui. Mas eu acredito que para o ano nós podemos ter. E o que um noivo, que com a noiva tem de expectativa? Poxa, vou casar, vou construir uma família, vou ter filhos. E começam a planear, começam a projetar um futuro. E de repente José está diante de uma situação que ele veio assim, foi tudo abaixo. Maria simplesmente levou isso tudo abaixo. Maria está grávida, não é meu. Então o que vai acontecer? E às vezes, meus irmãos, parece que nós estamos... A nossa vida fica assim um pouco bagunçada, não é verdade? Às vezes parece que as coisas não fazem sentido, às vezes parece que nós não vamos ter que nós não podemos ter uma perspectiva. Mas nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos que tudo que acontece nas nossas vidas, e quando o controle está nas mãos de Deus, e que as coisas parecem emaranhadas porque nós não entendemos, mas é porque Deus está a controlar, está a fazer tudo. Nós devemos descansar e confiar no Senhor. Porque o Senhor está a trabalhar. Mesmo que por vezes nós não entendamos por que está tudo daquele jeito, mas o Senhor está a trabalhar. José não tinha compreensão por que a vida dele chegou naquela situação. Mas uma coisa nós temos aqui nas descrições dos versículos posteriores, que Deus já tinha reservado aquele momento, aquela situação, para a glória e manifestação do nome de Deus. E como em Isaías 64:4, nós vamos ver isso. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Quando nós temos as nossas vidas nas mãos de Deus, nós podemos descansar e declarar que a nossa esperança está nele. E dando continuidade a todo esse conflito, porque eu imagino a situação de José. José estava ali ansioso, preocupado, aflito, angustiado, e aqui aparece uma palavra muito interessante no versículo 20, que diz assim: e projetando ele isso que nós já falamos, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Sabe qual que é a palavra que eu quero destacar nessa manhã com os irmãos? Essa palavra tão pequenina, eis. Porque ela dá ideia até de uma surpresa súbita. Ou seja, José aparentemente já tinha resolvido isso, já estava ali, quando o dia amanhecesse, talvez esse cara ele já fosse ele ter tomado as devidas providências, mas houve uma intervenção do Senhor naquela decisão de José. O ex do Senhor apareceu subitamente e mudou todo o percurso de entendimento e de compreensão de José.
Porque quando Deus envia o anjo, quando o anjo do Senhor em sonho aparece a José, ele aparece para explicar, ele aparece para poder retirar qualquer dúvida, qualquer angústia, qualquer conflito que José estava por passar. Na verdade, quando o anjo vai, ele vai para dizer assim: calma aí, José, que eu vou lhe explicar o motivo da gravidez, como ela está grávida, e mais do que isso, ainda vou te falar sobre o filho a quem ela dará luz. Meus amados, esse é o efeito que teve a mensagem do nascimento de Jesus na vida de José. Ele rompeu com algo que ele vivia, com uma situação de desespero e de angústia, para agora poder compreender, entender e viver o propósito que o Senhor tinha naquela situação. Houve uma segregação de comportamento, de pensamento, de convicção. E a mensagem do nascimento de Jesus deve fazer o mesmo diariamente em nossas vidas. Tudo parecia já sem perspectiva, tudo pode parecer frustrado, tudo pode parecer angustiado. Mas quando nós temos a mensagem do Cristo que nasceu, se fez carne, se fez homem, a partir daquele momento, essa mensagem traz um efeito aos nossos corações e nós temos as nossas mudanças, nós temos também e sofremos também mudanças de convicções. Hoje nós temos uma certeza em nossos corações que Ele não somente nasceu, que Ele não somente se entregou, que Ele não somente morreu, mas que ressuscitou e vivo está. Então o anjo vai explicar: olha, José, essa gravidez aí se deu por ação criativa do Espírito Santo. E antes que ela tivesse qualquer relação com homem algum, um ato milagroso, único e grandioso de Deus aconteceu. E o modo como esse nascimento aqui é relatado e registrado, ele testemunha a divindade de Jesus e o destino de todo e outro qualquer nascimento. Porque convinha que Jesus nascesse desse modo incomum, uma vez que ele, diferente de todas as pessoas, desde a queda, não estava envolvido em pecado. O nosso Cristo veio sem pecado e não pecou. Por que, José? E isso é o que o anjo vai explicar a José posteriormente, no versículo 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Somente o sacrifício perfeito. Somente há um Cordeiro imaculado, puro, santo, poderia nos substituir, poderia substituir os nossos pecados, poderia levar os nossos pecados, poderia levar as nossas transgressões, poderia beber o cálice amargo. Somente Ele, que não teve pecado algum. E então nós vamos ver que toda essa condição de Cristo, de santidade, vai estar atrelada à sua missão, que nós já falamos aqui. O filho, José, que Maria dará à luz, não é uma criança ilegítima. Não é de origem duvidosa, mas desde a eternidade ele já estava destinado. Como Jesus, como Deus, para salvar o seu povo dos pecados dele. Paulo escreve a Coríntios, em sua segunda epístola: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, a palavra Jesus no equivalente no grego de Josué, e que vai significar Yahvé, a salvação. Yahvé é salvação. Será que a mensagem desse Cristo que nasceu não mudou todo o percurso das nossas vidas? Amém. E será que essa mensagem ainda não tem poder para agregar aqueles a quem o Senhor tem para ainda por chamar? Amém. Será que essa mensagem simplesmente se vindou e se cessou?
E que hoje esse período é só um período, ou uma altura, ou uma época comercial, ou aquele que é capaz de mudar-nos e transformar-nos, ainda vive e habita em nosso meio. E mais do que isso, quando o anjo continua a falar a José, nós vamos ver aqui, amados, a grandiosidade e a distinção daquilo que nós trazemos para a igreja, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Você sabe por quê? Porque além de dizer isso, ele vai falar assim: isso que está acontecendo é uma profecia. E essa é a distinção que nós temos da Bíblia com qualquer outro livro. Nós temos várias coisas diferem a Bíblia de qualquer outro livro. Mas uma delas é que ela registra as promessas de Deus em favor do seu povo, mas também apresenta o cumprimento dessas promessas em favor do seu povo. O que está dizendo aqui é que realmente esse Deus existe, que realmente Ele é fiel, que realmente o que Ele faz acontece. O que nós vamos ver é que o Antigo Testamento aponta para Cristo. E Cristo vem conforme profetizado no Antigo Testamento. E para isso o próprio anjo vai fazer menção a uma profecia em Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chama-o por nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A concepção de Jesus não era uma evidência da infidelidade de Maria, mas da fidelidade de Deus para com o seu povo. E é essa certeza que nós temos que ter, amados. Nós não temos um Deus que sai fazendo promessas todos os dias a qualquer coisa. Nós temos um Deus que é fiel, que promete e que também cumpre. E é por isso que nós temos que permanecer confiantes nessas promessas. É por isso que nós não podemos diminuir ou recuar na nossa fé nele. Porque aquele que prometeu também é fiel para fazer, para cumprir. E o que nós vamos ver é que José entendeu isso. Por que, José? Porque o versículo 24 vai dizer: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Ou seja, José obedeceu. José se submeteu. E a nossa responsabilidade, meus amados, é fazer aquilo que Deus disse que nós devemos fazer. Se Deus disse que nós devemos fazer, nós vamos fazer. Ainda que o mundo não entenda, ainda que as pessoas não compreendam, ainda que elas falem assim: olha, no seu lugar eu teria feito tudo diferente. Mas o que nós vamos fazer não é o que as pessoas fariam no nosso lugar. Nós vamos fazer aquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer. Nós somos embaixadores de Cristo. E é por isso que Ele obedece. E eu vou dizer, as intempéries da vida podem assolar a economia. Podem assolar os nossos hábitos de vida, como esse aqui, por exemplo. Mas nada disso pode diminuir ou reduzir a nossa fé em Deus. Não é isso daqui, que vai tirar a nossa confiança em Deus. Não é esse daqui, que vai pôr em dúvida quem é o nosso Deus. Mas é a certeza que nós temos dele, em nele, de que ele tem o controle de todas as coisas. Então é Natal. E a verdade é que Jesus Cristo nasceu. E é essa verdade que nós não podemos nos esquecer. Ele é a realidade, ele é a consumação. Nele convergem todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Deus é o autor da história. Deus é soberano. Somente dele vem a salvação. E o nosso maior presente é, de fato, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que a mensagem do nascimento de Jesus remova dos nossos corações todo medo, toda incerteza, toda insegurança, toda tristeza, toda angústia, e que cause em nós, produza em nós a alegria, o contentamento, a gratidão, a satisfação, a comunhão. E mais do que isso, que
Que o nosso coração esteja cheio de fé e a nossa boca de júbilo. Que Deus nos abençoe.